Oi, amigos e irmãos, graça e paz. Vamos para mais uma mensagem da série Sabedoria Atemporal, a sabedoria verdadeira de Deus para todas as épocas. Provérbios capítulo 3, versículos 5 ao 8 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Isso será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Esse pequeno trecho, assim como em toda a Bíblia, enfatiza que o nosso Deus, o Senhor, é o centro, a fonte de toda sabedoria. E como é trágico quando nós queremos ocupar o lugar que é exclusivamente dele. E quando o ser humano quer viver de acordo com a sua própria sabedoria, ignorando a sabedoria divina, nós causamos tanta destruição neste mundo, tanta catástrofe, tragédias. É a realidade do ser humano destruindo tanto a sua própria vida quanto a sociedade. E assim esse texto apresenta 3 atitudes que nós precisamos tomar para crescermos na sabedoria divina. A primeira diz aí o versículo 5, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Este é um convite para nós nos lançarmos nos braços do nosso Pai eterno, assim como uma criança que confia plenamente no seu pai, que sabe que o seu pai quer o melhor para ela, que se agrada dela. E ela então, quando o pai diz para ela se jogar nos seus braços, estando a criança no lugar alto, nessa brincadeira que existe de pais e filhos, para se jogar a criança, então ela se joga, ela se lança, porque ela acredita na força do seu pai, no cuidado do seu pai, porque na visão da criança, em geral, o seu pai é um ser sábio, forte o bastante para o proteger de todo o mal. E assim, esse versículo 5 de Provérbios 3 nos chama para confiarmos em Deus como a fonte da verdadeira segurança na nossa vida. Confie no Senhor. Confiança que deve existir por toda a nossa vida e em todo o nosso ser. Confie no Senhor de todo o seu coração e que deve estar apoiada na busca que nós temos dele, de conhecer a vontade dele, a sabedoria dele, e não se apoie no seu próprio entendimento. Quer dizer, a mão de Deus, a sabedoria dele é que é forte o bastante para nos sustentar, e não a nossa. Somente a mão de Deus é forte o bastante para nos trazer segurança por toda a vida. Jesus, por exemplo, quando ele falou acerca da certeza e segurança da salvação, ele falou que a nossa certeza que podemos ter de que somos salvos e também a segurança de que a nossa salvação jamais será perdida se apoia completamente e exclusivamente nas mãos dele e do seu Pai. Jesus disse assim em João 10, 27 e 30, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Percebam o que Jesus diz, ninguém as arrebatará da minha mão. E depois ele também diz o seguinte, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então a nossa segurança e certeza da salvação, quando a gente diz que podemos ter certeza que somos salvos e que jamais perderemos a nossa salvação, não se baseia na nossa capacidade, mas na força, no poder, na sabedoria de Deus. Nós confiamos nele para que isso aconteça. Jesus fala, da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Da minha mão ninguém pode arrebatar. Nós não temos o poder de nos soltarmos da mão de Jesus e da mão do Pai. Ele é muito mais poderoso do que a gente. O diabo não tem poder de te arrancar da mão do Pai e nem da mão de Jesus.
O diabo já não conseguiria arrancar da mão de Jesus, quanto menos da mão de Jesus e do seu Pai. Então nós temos a certeza de que é nele que reside toda essa segurança. Então a igreja, ela não vive com base na sua própria opinião ou entendimento, mas ela deve buscar e se centrar na revelação divina, porque o poder, a força está nele. Nós já temos, infelizmente, uma forte tendência a forçar o texto bíblico para enfiar a nossa própria opinião das coisas aqui dentro. E a gente tem que lutar contra isso. E aí você pensa, quanto mais se a gente ignorar o texto, ignorar a verdade revelada, aí então que viveremos mais ainda segundo o nosso próprio entendimento, apoiado, ou em algumas versões diz não se estribe, que o seu entendimento não seja seu ponto de apoio, seu ponto de segurança. Se a gente, na nossa natureza pecadora, às vezes já quer forçar o texto bíblico para impor sobre os outros o nosso pensamento, quanto mais se ele for ignorado. Nós temos que ir ao texto com o coração aberto para que ele nos confronte, nos revele o nosso pecado e a gente cresça na sabedoria divina, para que a gente cresça em santidade diante dele, conhecendo cada vez mais o que ele quer de nós, o que ele revelou para nós. Por isso que um dos slogans da Reforma Protestante dizia: Igreja Reformada sempre se reformando, Igreja sempre voltando às verdades bíblicas. Porque quem confia no Senhor obedece aos mandamentos bíblicos e não se apoia em si mesmo, na sua própria opinião falha, pecadora, na sua própria vontade falha e pecadora. E assim, confiando no Senhor, nós passamos a buscar ver Deus em todo o caminho, buscar saber qual é a sabedoria dele, a vontade dele, a revelação dele em cada momento, em cada instante da nossa vida cotidiana. Diz aí o versículo 6, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. É um reconhecimento, esse reconhecimento, eu diria que é de certa forma o fruto da confiança que nós temos nele. E aí a obediência que nós prestamos a ele. E então nós buscamos Deus em cada passo da nossa vida, em cada instante da nossa caminhada, em nosso dia a dia. Reconhecer é o mesmo que conhecê-lo. Conhecer a Deus pessoalmente, conhecer a sua vontade, são coisas que caminham juntos. Eu preciso conhecer Deus como pessoa e crescer em intimidade com Ele. E esse crescer com intimidade com Deus é conhecer a vontade dEle revelada. Não há como separar uma coisa da outra. Oséias, no capítulo 4, versículo 1 e 3, ele mostra ao povo o porquê de tanta destruição. A palavra profética em Oséias capítulo 4, 1 ao 3 diz assim: Filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra, mas apenas juramento falso, mentira e assassinato, roubo e adultério, há violências e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto e todos os seus moradores desfalecem, juntamente com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar estão morrendo. O motivo de toda a destruição descrita aqui por Oséias é que não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. Quer dizer, o Senhor está sendo ignorado. E se as coisas que estão acontecendo são ruins, se a gente não o ignorar, mas buscar reconhecê-lo em todo o nosso caminho, os frutos serão bons. O próprio Provérbios aqui no capítulo que a gente leu, o capítulo 3, versículo 3, diz assim: não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração. Viva uma vida onde você força tudo para que isso aconteça, para que você viva uma vida de bondade e fidelidade. Amarrando ao pescoço, escrevendo na tábua do coração, quer dizer, um esforço contínuo para que
isso seja parte do nosso ser, da nossa existência. E essa bondade e fidelidade nós iremos encontrar apenas plenamente reconhecendo o Senhor em toda a nossa caminhada. Só temos a ganhar quando vivemos assim, porque o oposto disso, o oposto do amor, da verdade, quando há falta de amor, falta de verdade, falta de conhecimento de Deus. Aqui diz Oséias, existe então juramento falso, mentira, assassinato, roubo, adultério, homicídio, violência, uma terra de luto, moradores desfalecendo, e não apenas as pessoas, mas a gente leva junto com o nosso pecado os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar. Nós prejudicamos toda a criação de Deus quando não há conhecimento de Deus na terra. Por isso, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ele vai mostrar para onde você ir, por onde você caminhar. Qual é a vida correta? A caminhada certeira que vai lhe trazer bênção, paz, amor em toda a sua vida. Como diz então aí Provérbios capítulo 3, versículo 6, esse mesmo texto na tradução da Bíblia, a Mensagem. Ouça a voz do Eterno em tudo o que fizer, aonde for, e Ele manterá você no melhor caminho. E assim, como fruto desse reconhecimento de Deus em toda a nossa caminhada, nós passamos a ver a sabedoria que está nele. E vendo essa sabedoria, nós passamos então a temê-lo. Diz aí o versículo 7, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. Eu diria que o temor é a atitude de quem reconhece a presença de Deus em cada momento da vida, porque diante da grandeza de Deus, quando temos esse contato, esse reconhecimento, não há como a pessoa se considerar, como diz aqui, sábio aos seus próprios olhos. Eu diria que esse é o ponto central que eu quero destacar nessa mensagem toda. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não se impressione com a sua própria sabedoria. E esse temor não é meramente um medo de Deus, porque a Bíblia não diz para nós termos medo de Deus. Mas antes de falarmos acerca disso, esse também não seja sábio aos seus próprios olhos, no comentário bíblico Vida Nova, ele diz o seguinte, que não denota meramente orgulho da sua própria sabedoria, mas uma autossuficiência nela, e por isso a falta de percepção de levar as coisas a Deus. Quer dizer, não é apenas orgulho, também é, mas acima de tudo, talvez uma autossuficiência no seu próprio entendimento, na sua própria sabedoria, nas suas próprias opiniões. E o oposto disso é temer o Senhor. E aí sim, esse temer não é apenas ter medo dele. Aliás, não seria ter medo de Deus, na verdade. Embora temer e ter medo são palavras sinônimas. Mas diria que é um respeito diante da grandeza de Deus e um reconhecimento das coisas poderosas e ilimitadas as quais Ele é capaz de fazer. E aí sim a gente pode começar a pensar de que Deus poderia nos destruir se Ele quisesse. Ainda mais sendo nós pecadores. Mas ao invés de nos destruir, Ele nos dá amor, misericórdia, perdão, oportunidade de arrependimento. Então, diante disso tudo, não há outro caminho a não ser respeitar esse Deus divino, amoroso. Deus divino é a mesma coisa, né? Esse Deus amoroso usa todo o seu poder em misericórdia pra gente. Por isso que Provérbios 1,7 diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. É o princípio porque esse reconhecimento do poder de Deus vai afetar e moldar nossas decisões, deixando elas mais sábias. É o princípio do saber porque a gente respeita, reconhece a grandeza de Deus a cada instante da nossa vida. Então a gente passa a viver cada momento sem desprezar Deus. E aí, não sendo Deus ignorado, nossas atitudes serão mais cuidadosas, mais sensatas,
mas sábias. O oposto disso é que o insensato despreza a sabedoria e o ensino, despreza a verdade de Deus revelada nas Escrituras Sagradas. Aquele que não tem noção, ele não está nem aí para quem é o Senhor e o despreza por completo. Agora, também outro lado do temor que certa vez eu aprendi é que esse temor, aí sim, seria um grande medo, mas não um medo propriamente da pessoa de Deus, mas um medo de nós tomarmos decisões e atitudes que venham desapontar e entristecer o nosso Deus e Pai, que nos ama tanto e que nós também o amamos. Então temer seria mais ter medo da gente mesmo, em desagradar um Deus tão amoroso. Por isso que a exortação de temer a Deus vem acompanhado: tema ao Senhor e afaste-se do mal. Pare para pensar. O versículo 7 me faz pensar e ver aqui que não posso ser sábio aos meus próprios olhos. Nós não podemos ser sábios aos nossos próprios olhos, então nós não somos tão sábios quanto às vezes imaginamos. E às vezes a gente se acha muito sábio justamente porque a gente tropeça nos versículos anteriores. Porque a nossa confiança não está no Senhor, mas está na gente mesmo. Porque a gente não reconhece o Senhor em toda a nossa caminhada, mas a gente vive segundo a nossa própria vontade. E aí a gente pode dizer assim: mas o meu coração é do Senhor e eu vivo isso sinceramente. Mas ouça Deus dizendo para você nesse momento também que possivelmente talvez haja áreas da sua vida e da minha vida em que nós não somos totalmente dele. E aí nós acabamos nos vivendo dependendo do nosso próprio entendimento e se impressionando com a nossa própria sabedoria. E vivendo dessa forma, sabe o que acontece? A gente às vezes vive uma vida doentia, que esse mal da alma acaba vindo também afetando o nosso próprio corpo, e a gente não desfruta do que diz o versículo 8, porque essa vida onde a gente confia no Senhor, reconhece o Senhor e teme o Senhor, será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Há uma frase latina de um poeta romano chamado Juvenal que diz: mens sana in corpore sano, uma mente sã em um corpo são, que na realidade, de certa forma, se encaixa muito bem nesse texto de Provérbios. E a gente vê que a Bíblia já falava disso há tantos anos atrás. É uma necessidade do ser humano em todas as épocas viver bem na sua mente e no seu corpo. E para nós que pregamos o Evangelho, nós precisamos transmitir essa saúde, essa alegria contagiante. Esse mundo injusto já tem coisas demais que roubam a saúde do nosso corpo, acidentes, doenças que de repente se manifestam de uma hora para outra, por mais que a pessoa buscasse uma vida saudável, como o câncer, dentre outras coisas. E aí a gente não precisa piorar ainda mais as coisas que o nosso corpo pode sofrer, alimentando uma mente doentia que nega e afasta Deus das nossas decisões cotidianas. Esse texto na Bíblia, a mensagem, esse versículo 8 de Provérbios 3 diz que ao vivermos a confiança no Senhor, o reconhecimento do Senhor e o temor ao Senhor, o seu corpo irradiará saúde, seus ossos irão vibrar de tanta vida. E irmãos, eu creio tanto nisso que eu vejo até mesmo, por incrível que pareça, essa realidade em pessoas com um corpo tão frágil, tão enfermo. E diz assim: mas como assim saúde num corpo frágil? Mas a pessoa confia tanto em Deus, reconhece tanto o Senhor na sua caminhada, ele teme ao Senhor de todo o seu coração, de que são pessoas que, apesar do corpo frágil, elas irradiam saúde, elas vibram em seus ossos, pois estão resolvidas com Deus e confiam plenamente em Jesus. Elas estão satisfeitas
E elas experimentam uma paz que excede todo entendimento, mesmo na fragilidade e deficiência do seu corpo. E elas vivem na certeza da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, de que um dia ressuscitarão em seu corpo. E esse corpo não terá mais pecado, não experimentará mais a morte. E esse corpo será extremamente saudável para poder dançar com Deus em toda a eternidade. E esta é uma mensagem do Evangelho, a mensagem de um corpo saudável, pois Jesus ressuscitou dentre os mortos em seu corpo, para que um dia também ressuscitemos como Ele, a semelhança do Filho de Deus. E no nosso caso, que antes tínhamos um corpo em pecados, agora teremos um corpo sem pecados e imortal. Confie no Senhor, reconheça o Senhor, tema o Senhor. Não se impressione com a sua própria sabedoria, e o seu corpo vai irradiar saúde e seus ossos vibrarão de tanta vida, tanto agora, como principalmente em toda a eternidade que o Senhor Jesus, no poder do Evangelho, conquistou para nós. Que o Senhor te abençoe.